Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do pré-vestibular Sesc Prainha, né? Eu vim aqui fazer uma aula aberta, inicialmente 5 minutinhos de aula aberta, depois uma revisão e uma aulinha sobre tabela periódica, tudo no mesmo pacote para vocês, né? Vocês devem ter visto muita coisa sobre cloroquina, né? É uma estrutura orgânica, né? Um aleto orgânico, amina, né? Cloroquina, por isso tem 3 aminas e um cloro no anel aromático, né? A cloroquina vai dar muita polêmica e com certeza mais que absoluta ela vai estar no nosso vestibular. Então, só falando um pouquinho, não termos técnicos, químicos, mas termos populares sobre cloroquina. Então, uma aulinha aberta de 5 minutinhos, depois uma aula sobre tabela periódica para vocês. Vamos lá, vamos se divertir um pouco aqui, né? O que é essa cloroquina, né, que está todo mundo falando? É um medicamento indicado para tratamento da malária, causado pelo Plasmodium vivax, né, ou Plasmodium malariae, né, o Plasmodium ovale, a amebíase, hepatite. Por exemplo, meu pai tem artrite reumatoide e ele toma esse remédio, né? Ele é indicado para lúpus, uma doença autoimune, né? E doenças que provocam sensibilidade dos olhos à luz, né? O problema é que todo mundo está achando que esse remédio vai ser um milagre do momento aqui para todo mundo. Não creio, eu acho que ele está sendo usado em algumas condições, eu vou falar para vocês, mas a cloroquina, então, é um aleto orgânico e 3 aminas aqui para vocês. A gente vai falar sobre isso, uma amina terciária e 2 aminas secundárias e um aleto orgânico, com anel aromático. Os efeitos colaterais são terríveis e as pessoas estão tomando por conta, né? O que é importante eu saber sobre a cloroquina, né? Então, novamente, é importante que a cloroquina ela pode ser recomendada para tratamento de infecções pelo coronavírus. Pode. Não é um tratamento normatizado pela Organização Mundial de Saúde, mas quando você não tem mais nada para fazer, você tenta o que for possível para salvar um paciente. A cloroquina para tratamento de infecções pelo novo coronavírus ainda não é recomendada, né, para todos os casos. O Covid-19 precisa mais estudos para comprovar a segurança. De momento, a cloroquina apenas está a ser administrada aos casos mais graves de Covid-19, durante um período de 5 dias, em pessoas que estão internadas no hospital. Não esquece que quem está dando esse medicamento são os médicos que estão controlando esses pacientes. E eles controlam também, né, os efeitos colaterais graves desse medicamento que as pessoas não têm noção. Cara, meu pai, por exemplo, ele toma esse medicamento diariamente para controlar o reumatismo e ele não consegue o medicamento em farmácia, né? Então por que ele não consegue? Porque todo mundo comprou, fazendo estoque disso em casa. Até o exército brasileiro está produzindo esse medicamento hoje, em grande quantidade, tá? Ele vai falar nisso. Ok? Desculpa aí, eu passei um slide a mais. O que é importante aí nesse momento aqui a gente ter noção? Não é não é o que vai salvar a gente, né? A cloroquina não é o que vai salvar. Ela pode salvar alguns pacientes, desde que seja por prescrição médica, né? Venda sob prescrição médica. Ele tem a retenção da receita, mas não sei como é que as pessoas conseguem. Um parente, um amigo que tenha receituário ali, é bem complicado. Então, assim, não sai por aí achando que esse é o cara, mas essa pode gerar uma questão de atualidades espetacular, né? Vocês viram quanta, né, malária, velho, uma doença de anos aí para nós aí que, né, ela combate os sintomas da malária, ok? Então fica aí para vocês um pouquinho de atualidades. Não compre o medicamento, é sendo a sua prescrição médica, tomado no hospital, e é uma das últimas hipóteses, assim, quando o médico não tem mais o que fazer. Ela pode ser que ajude em alguns casos, né? Principalmente foi diagnosticado isso na Itália, ok? Agora sim, vamos lá. Passando a atualidades, eu falei que era rapidinho, né? O que eu preparei para vocês? Lembra aí Leucipo de Demócritos, uma fotinho deles, na verdade é uma pintura, não é uma foto, né? Porque naquela época não tinha nem máquina fotográfica. 450 anos antes de Cristo, a palavra átomos não partes. Logo em seguida, veio quem no histórico? Veio Dalton, 1802, 1803, 1808, a famosa bola de bilhar, né?
cara que parece o Harry Potter, meio velho ali, ó, Dalton. Mas ele criou o modelo bola de bilhar, átomos iguais, tamanhos iguais, cores iguais, né, um modelo de observação. Aí passa mais um tempinho, nós vamos lá para 1874, 1888, o pudim de passas, né, de Thomson. Thomson faz uma experiência, né, em laboratório, usando a ampola de um cara chamado William Cocker, e logo em seguida ele imagina que o átomo seja uma massa impregnado de cargas, que ele chamou pudim de passas. O pudim seria positivos e as passas negativas. Né? Um pudim de passas aqui para vocês, essa é a ideia. Mas não esquece que ele descobriu o elétron, e por aqui, esse elétron foi a primeira partícula a ser descoberta da matéria, mas a matéria era eletricamente neutra, ok? Aí, nós vamos um pouquinho para frente, 1911, o meu amigo Rutherford, né? Ele já fez uma experiência mais técnica, ele usou a Marie Curie como referência, né? Onde você tinha as partículas alfa sendo emitidas e aparecem manchas claras dentro aqui dessa região aqui, desculpa a brincadeira, né? Então a lâmina de ouro, tudo isso a gente já viu. Era só para fixar uma evolução aí do modelo atômico para vocês. Ok? Aí a gente passou por mudanças de estado físico. Sólido, líquido, gasoso, né? Então são os 3 estados físicos da matéria e eles mudam conforme lá. Aqui a entalpia aumenta, a entropia aumenta, fusão. Aqui, ó, não quer errar a evaporização. Se for natural, evaporação. Se for forçada, ebulição. Muito forçada, a calefação, ok? A volta é condensação, né? A volta do estado gasoso para o estado líquido se condensa. E aqui solidificação. Não esquece que aqui é sublimação, né? Por que eu posso botar naftalina na minha roupa, né? Porque ela é sólida e ela vai para o estado gasoso direto. E ela não vai molhar, não vai ficar líquida. Então tudo que sublima nunca será encontrado no estado líquido da coisa. Essa volta é uma ressublimação. Uma informação nova para vocês, né? Esse sentido é exotérmico, né? Fazer gelo. Para onde que vai esse exotérmico? Onde que libera essa energia? Lá atrás da geladeira. E nesse sentido aqui é endotérmico. Lembre aqui, ó, melhores combustíveis, maior entalpia, maior entropia. Estados físicos da matéria, tá? Toda matéria é sólida, líquida ou gasosa, ok? Vocês viram substâncias comigo simples, aquela formada por um único elemento, né? Exemplo, o gás hélio e o gás oxigênio. Esse modelo é baseado em quem, né? O modelo das esferas maciças seria o modelo de Dalton. E as substâncias compostas, né? São compostas de mais um elemento. Olha só, bolinhas diferentes. Ó, 1, 2, 3 elementos, 3 átomos diferentes, 3 elementos químicos. Aqui, 1, 2 elementos, porém você tem 3 átomos no total em cada moléculazinha de água. E aqui ácido cianídrico aqui para vocês. Tudo isso já foi visto, é só uma revisão rapidíssima. As misturas, elas poderiam ser homogêneas, formada por apenas uma fase, né? Um exemplo legal seria o soro fisiológico. Ela é água, 0,9% de sal e um pouquinho de açúcar aí para vocês, né? A água e o etanol, né? Uma mistura azeotrópica, especial, ponto de fusão variável, ponto de ebulição constante. Vocês têm misturas heterogêneas, aqui fica importante, olha só, eu botei areia, água e óleo. Então vocês têm um sistema onde tem areia, tem água e tem óleo. Então é um sistema trifásico, você tem 3 fases nesse sistema. E cuidado com coisas assim, ó. Água e gelo, é uma mistura homo ou mistura hétero, lembre? Água e gelo não é mistura, é um sistema bifásico, porque para ser mistura devem ser 2 substâncias químicas diferentes, ok? Perfeito? Então, agora sim, a nossa aulinha do conteúdo que está rolando, que é a tabela periódica. A tabela periódica é determinada por linhas, que são chamados de... né, os períodos, são 7 períodos, e as colunas, que são famílias ou grupos. De 1 a 18 são grupos, A e B são famílias. A, família representativa, B, família de transição, ok? Lembrar dos 7 especiais, boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Quem são esses? Esses são os semimetais ou metalóides. A primeira coisa que eu vou fazer uma prova
é marcar esse 7, porque daí eu vou usar esse 7 para determinar a região dos metais, dos ametais aqui. Por exemplo, o hidrogênio ele está lá em cima, ele está um perdidaço lá, mas ele teria que vir para o lado de cá, que é o lado dos ametais, né? O hidrogênio é a única exceção. Aqui nesse centro, aqui, ó, nesse centro, você tem os metais. Isso dá em torno de 78% da tabela periódica são metais, né? Metal com a metal vai gerar ligação iônica, a metal com a metal gerar a ligação covalente. Os elementos químicos estão sozinhos na tabela, eles começam a se juntar entre si para formar as substâncias do nosso dia a dia. Ok? Tabela periódica, aulinha interessante aí para vocês, né? Eu estava falando de alguns elementos, não vai ser o caso aqui, porque tem que ser uma dinâmica um pouquinho diferente. Então a gente vai simplesmente continuar falando um pouquinho de tabela. O que, que eu vou ter que saber da tabela, né? Da onde que eu tiro o Zapen? Número atômico, número de massa, prótons, elétrons e nêutrons. Peguei um elemento aqui como se fosse o DESC, olha, 19K39. Esse cara seria o potássio, né? Por que, que o DESC escolhe? Vem de Kalium do latim, né? A Federal tem um nome aqui, é o DESC não, né? Como é que eu vou saber quem é quem? O número atômico dele é de cima. Tem um índicezinho na tabela na parte inferior esquerda, assim, aqui embaixo, que tem lá, mas se não você guarda que o número atômico ele vai te dar o próton e o elétron, é tirado da tabela, esse número aqui de cima, tá? A massa é o maior valor é a massa, e a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então você completa o Zapen. Como é que eu vou descobrir o P? O P, se o Z vale 19, o P vale 19. E o E? O E vale 19, eletricamente neutro. 19 positivo, 19 negativo. O único que eu calculo é o nêutron. Como é que eu calculo? É o maior menos o menor. 19 menos 39, 20, né? Então é assim que vai ser feito. Geralmente você tem 2, 3 itens numa federal, a UDESC tem itens sobre isso, o Enem é um pouco menos, ok? Informações que eu tiro dessa tabela. Então, ó, Z, elemento e A. Toma cuidado, né? Só para guardar. A é a massa atômica, prótons mais nêutrons, maior valor. Charles, está ao contrário agora que estava anterior. É que aqui eu escrevo cursivamente, não esquece, o maior valor é a massa atômica. E o número atômico aqui. Isso aqui tem gerado questões ainda sobre isótopos. Notem que o P é prótons. Como é que eu determino? Ó, o hidrogênio 1, 2, 3. O hidrogênio foi aumentando a massazinha dele aqui, tal. Então eles são isótopos, é tudo hidrogênio. O que significa ser isótopo? Para a química é o mesmo elemento, porque, né, é tudo hidrogênio. Para a física é outra substância fisicamente diferente, porque a massa é diferente. E massa é uma propriedade física da matéria, tá? Então isótopos igual ao número de prótons. Todos os elementos da tabela têm isótopos. Outra palavrinha, isóbaros. Isóbaros é igual massa. Lembra que a massa é o maior valor. O cálcio tem número atômico 20 e massa 40. Olha lá a massa do cálcio 40. O argônio, número atômico 18, massa 40. Charles, por que eles são isóbaros? Eles têm a mesma massa. Por exemplo, eu descobri que eu sou isóbaro do Brad Pitt. Nós temos a mesma massa, aproximadamente 80 quilos. Ok? Agora com a quarentena acho que eu já passei mais aí. Já deu ter aumentado uns 10% desse valor aí. Ok, crianças? E ainda tem um que raramente aparece, que é isótonos, que é o número de nêutrons. Vocês estão vendo que não tem o número de nêutrons. Você vai ter que fazer o quê? Vai calcular, como ensinei anteriormente. O maior menos o menor, 56 menos 26, 30 nêutrons. E aqui o manganês, 55 menos 25, 30 nêutrons. Então eles são isótonos, ok? Isótopos, o mesmo elemento, isóbaros, elementos diferentes, e isótonos, elementos também diferentes. Isóbaros, quimicamente igual, fisicamente diferente. Isóbaros, quimicamente diferente, fisicamente igual. Lembre que massa é uma propriedade da física. Isótonos não é nada, nem para química, nem para física. Eles são fisicamente e quimicamente diferentes, ok? Vocês têm famílias especiais. Isso aqui é muito legal, principalmente quem vai fazer o DESC federal, né? Famílias especiais, aí um desenhozinho, né? Criatividade é toda. A família 1A são os metais alcalinos. Vocês já devem ter ouvido falar de pilhas alcalinas, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? O lítio, sódio e o potássio são os mais importantes. Alcalino significa
álcali, significa cinzas de vulcão. Se uma coisa é alcalina, ela é básica. Se ela é básica, ela é adstringente. Se ela é adstringente, ela é amarga. Né? Por exemplo, eu posso estar tomando um café, com licença, amargo. Então, alcalino, amargo, adstringente. Vocês têm os alcalinos terrosos: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Magnésio e cálcio são os mais importantes, mas ao Desk, por exemplo, aparece um SR ali, né? Parece senhor. Lembra que é o senhor estrôncio, né? Guardar ele. Calcogenar significa produzir calor. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Cuida que o telúrio e o polônio são semimetais ou metalóide. Já o oxigênio, o enxofre e o selênio, eles são ametais. Calcogenar alguma coisa é produzir calor, né? Quando te vejo, meu coração calcogena, meu coração aquece, né? E você pode halogenar o meu caminho. O que é halogênio? Halogênio, professor, eu já ouvi falar em lâmpada halogenógena, lâmpada de halogênio. Halogênio significa luz, calcogênio, calor, alcalino, básico. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato são halogênios. O astato ele não é usado em vestibular porque ele é artificial, ele foi criado em laboratório. E ainda nós temos a família 8A ou 0, vai depender do vestibular, que é hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, né? São os gases, o que? Os gases nobres, né? O hélio usado muito, né? Para fazer balões meteorológicos, talvez ser o primeiro elemento químico a ser extinto do planeta, né? Aqui vem uma questão legal do Enem, que ele explicava a diferença entre lâmpada de neônio e lâmpada de argônio, né? A lâmpada branca e a lâmpada amarela fluorescente. Vocês sabem qual a diferença entre uma lâmpada branca e amarela? Simplesmente é o gás que tem dentro. A branca é para dentro de casa, né? Ela atrai insetos. A amarela é para fora de casa. Ela não atrai insetos, ok? Então é só uma curiosidade, uma questãozinha do Enem. E agora tem uma coisa que aparece demais, que são as propriedades periódicas, né? O que seriam propriedades periódicas? Os elementos têm propriedades e essas propriedades estão dentro dos períodos. Lembre que períodos são linhas. Uma das propriedades, e a mais importante, é a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a tendência que apresenta um átomo de receber elétrons e se formar um íon negativo, um ânion. Na tabela periódica que a gente está aqui, notem que eu separei os gases nobres, eles não vão receber nem perder, então a eletronegatividade deles é nula. Mas, quanto mais para a esquerda, para a direita, de baixo para cima, chegando ao meu amigo flúor, que estaria nessa região, ele é o elemento mais eletronegativo, ele é o elemento com maior tendência a ganhar elétrons, a receber esses elétrons e ficar negativo. Quem está à tua direita vai ficar negativo, quem está à tua esquerda vai ficar positivo. Se eletronegativo é para a direita, para a esquerda é eletro o quê? Positivo. É uma propriedade periódica que indica a tendência de um átomo perder elétrons, né, numa ligação química. A partir dessa perda, né, são formados os cátions, né, que são os íons carregados positivamente. Como é que está lá na tabelinha de novo? Notem, gás nobre de novo é nula, mas em compensação agora inverte, né? O frâncio aqui embaixo na tabela periódica, nessa região aqui de baixo, ele vai ser o elemento mais eletropositivo de todos da tabela, ok? Chegando quase ao finalzinho aqui dessa aula super rápida, porque senão ficaria muito chato, é muita informação, mas dá para você ir voltando, né? Não esquece, ó, as famílias, 1A, metal, o quê? Alcalino. Por que tirei hidrogênio? Porque hidrogênio é metal. 2A, alcalino terroso. 6A, calcogênio. 7A, halogênio. 8A ou 0 são os gases nobres, tá bom? Potencial de ionização. Agora, falando em gases nobres, esses são os caras. O que é um gás nobre? O que é o potencial de ionização? É a energia necessária para se tirar um elétron da sua camada de valência, que é a última camada, ou seja, para tirar o seu último elétron do átomo. Nesse caso, os gases nobres têm alto potencial de ionização. O hélio que está aqui é o elemento com maior potencial de ionização, tá? Energia de ionização.
muito importante, né? Retirar por repulsão eletrônica. Se for retirar um segundo, precisa de mais ionização, e um terceiro mais ainda. Então é só ter noção, eles vão pegar um elemento desse lado, tipo o sódio que está bem à esquerda, e o criptônio que está bem à direita, qual que tem o maior potencial? Ah, o criptônio. Nunca muito perto não, os elementos aqui para vocês. De novo é decoreba. E a nossa última propriedade periódica é o raio atômico, né? O raio é uma propriedade periódica dos elementos químicos e representa a distância entre o centro, né, o núcleo desse átomo, até a camada mais externa da eletrosfera, que eu falei agora há pouco, a camada de valência. Né? Como é que funciona isso? Tabela periódica, gás nobre tem de novo, então quanto mais para cá e mais para cá, maior maior o raio atômico. O potencial de ionização é o contrário, né? Lembrem que isso aqui lembra mais o eletropositivo, né? Só que o gás nobre não tem, e o inverso eletronegativo e potencial de ionização mais para o lado de cá. Crianças, rapidamente, assim a gente está encerrando essa parte inicial de tabela periódica, né? A gente vai partir para distribuição eletrônica e ligações químicas aí já com vocês. No mais, continuemos em quarentena, estudando em casa, dúvidas mandem. Que sexta-feira eu coloco aí uma listinha de exercícios para vocês e a resolução logo em seguida. Obrigado pela atenção, fiquem todos com seus familiares em casa, se cuidando, né? E no mais, boa sorte.